Pandemias e epidemias na história. Uma pandemia é uma epidemia de doença infecciosa que se espalha entre a população. Localizada numa grande região geográfica, como por exemplo todo o planeta Terra. Já aconteceram várias pandemias significativas na história da humanidade. Primeiro, a peste bubônica, causada pela bactéria Yersinia pestis, que afeta roedores e as suas pulgas. Entre 1 a 7 dias após a exposição à bactéria, começam-se a manifestar sintomas semelhantes aos da gripe, incluindo febre, dores de cabeça e vômitos. A doença é considerada, historicamente, a causadora da peste negra. Foi a pandemia mais devastadora registrada na história humana. Tendo resultado na morte de 75 a 200 milhões de pessoas na Eurásia, atingindo o pico na Europa entre os anos de 1347 e 1351. Segundo, a varíola foi uma doença infecciosa causada por uma de duas estirpes do vírus da varíola. Há 2 tipos de varíola, a varíola maior e a varíola menor. Com os mesmos sintomas, mas muito mais moderados. O último caso natural da doença foi diagnosticado em outubro de 1977. Os sintomas iniciais mais comuns de varíola eram febre e vômitos. Os sintomas iniciais seguia-se a formação de úlceras na boca e erupções cutâneas na pele. Após vários dias, as erupções cutâneas evoluíam para bolhas repletas de líquido. Ao longo da história, a doença ocorreu em surtos. Estima-se que no século XVIII morreu de varíola na Europa cerca de 400 mil pessoas por ano. E que ao longo do século XX a varíola tenha causado entre 300 e 500 milhões de mortes. Em 1798, Edward Jenner descobriu que a vacinação era capaz de prevenir a varíola. Terceiro, a cólera. É uma doença que existe em todos os países, em que medidas de saúde pública não são eficazes para eliminar. É transmitida geralmente através da água, alimentos e talheres contaminados. Os sintomas podem variar entre nenhum, moderados ou graves. Quarto, a gripe espanhola, também conhecida como gripe de 1918. Foi uma vasta e mortal pandemia do vírus influenza. De janeiro de 1918 a dezembro de 1920, infectou uma estimativa de 500 milhões de pessoas. Cerca de 1/4 da população mundial na época.
Durante a Primeira Guerra Mundial, os países aliados frequentemente chamaram a pandemia de gripe espanhola. Isso ocorreu principalmente pois a pandemia recebeu maior atenção da imprensa na Espanha do que no resto do mundo, uma vez que o país não estava envolvido na guerra e não havia censura. A epidemia chegou ao Brasil em setembro de 1918 por um navio inglês vindo de Lisboa. Desembarcou doentes no Recife, em Salvador e no Rio de Janeiro, então capital federal na época. A pandemia causou mortes em todas as regiões do mundo. Quinto, a gripe suína, causada pelo vírus H1N1, foi o primeiro a gerar uma pandemia no século XXI. Começou em porcos no México em 2009 e se espalhou rapidamente pelo mundo. No Brasil, o primeiro caso foi confirmado em maio daquele ano. E no fim de junho de 2009, 627 pessoas estavam infectadas no país. De acordo com o Ministério da Saúde, os sintomas incluem febre, tosse, dor de garganta, calafrios e dores no corpo. O tratamento típico inclui repouso, analgésicos e líquidos. A contaminação se dá da mesma forma que a gripe comum. Salve vidas, use máscara, lave suas mãos, mantenha uma distância segura. O despertar.